Na tensa primavera de 2026, todos os olhos se voltaram para Islamabad, a capital do Paquistão, que se tornou o palco improvável para um crucial embate diplomático. O mundo prendeu a respiração enquanto delegações de alto nível dos Estados Unidos e do Irã se reuniam para o que se esperava ser um avanço em um conflito que já havia se transformado em semanas de guerra aberta. O objetivo principal era enganosamente simples, mas monumentalmente difícil: negociar um cessar-fogo duradouro e reabrir o Estreito de Hormuz, uma artéria vital para o comércio global que havia sido efetivamente sufocada pela escalada das hostilidades. A atmosfera estava carregada com uma mistura de esperança frágil e ceticismo enraizado, enquanto o destino da estabilidade regional e da economia global pendia precariamente na balança. As delegações representavam os mais altos escalões de seus respectivos governos, um claro sinal da gravidade da situação. Os Estados Unidos enviaram seu vice-presidente, J.D. Vance, uma figura conhecida por sua postura linha dura, para liderar sua equipe. Sua presença foi interpretada por muitos como um sinal de que Washington levava a sério, mas também de que não seria facilmente influenciado. Do outro lado da mesa, sentou-se Mohammad Bagher Ghalibaf, o influente presidente do parlamento iraniano. Ghalibaf, uma figura política veterana com laços profundos com o do país, foi encarregado de navegar pelas águas traiçoeiras da negociação, representando uma nação sentindo a imensa pressão tanto do conflito quanto do escrutínio internacional. As negociações começaram com uma nota cautelosamente otimista, estendendo-se por um intenso período de 21 horas, que se encerrou em 12 de abril de 2026. As discussões iniciais teriam feito algum progresso, com ambos os lados se engajando nas complexas questões que os levaram à beira do abismo. Mediadores do Paquistão trabalharam incansavelmente para superar o vasto abismo ideológico e político que separava os dois adversários. Por um breve momento, pareceu que a diplomacia poderia prevalecer sobre o tambor da guerra. As conversas foram um testemunho do fato de que, mesmo nos conflitos mais acalorados, a porta para o diálogo nunca está totalmente fechada, embora abri-la exija imensa vontade política e um desejo compartilhado por um resultado diferente. No entanto, o contexto em torno dessas conversas era tudo menos pacífico. Enquanto diplomatas deliberavam em Islamabad, o conflito continuava a se alastrar em outros lugares. No sul do Líbano, as operações militares israelenses, parte de um confronto mais amplo com forças apoiadas pelo Irã, estavam se intensificando, lançando uma longa e escura sombra sobre os procedimentos. A violência contínua serviu como um lembrete chocante e sangrento das consequências no mundo real do impasse político. Isso ressaltou a imensa pressão sobre os negociadores para encontrar uma resolução, não apenas para a crise imediata no Golfo, mas para uma rede de conflitos regionais interligados que ameaçavam acender uma conflagração muito maior. A delegação iraniana, liderada pelo experiente político Mohammad Bagher Ghalibaf, chegou a Islamabad com uma perspectiva enraizada no pragmatismo e em uma profunda desconfiança. Fontes próximas à delegação revelaram que as expectativas para um acordo concreto foram deliberadamente mantidas baixas. A crença predominante no campo iraniano era que os Estados Unidos, sob sua atual administração, não tinham uma intenção genuína de alcançar um acordo justo e equitativo. Eles viam a postura negociadora americana como sendo fortemente ditada por pressões externas, particularmente de Israel. Esse ceticismo não nasceu apenas do cinismo, mas de anos de relações contenciosas e de uma percepção profundamente enraizada de que as promessas de Washington eram frequentemente fugazes e suas exigências em constante mudança. Apesar dessas baixas expectativas, a decisão do Irã de participar das negociações foi um movimento estratégico cuidadosamente calculado.
Ao sentar-se à mesa, Teherã visava demonstrar à comunidade internacional sua disposição em se engajar na diplomacia e buscar uma resolução pacífica. Isso era uma parte crucial de um esforço mais amplo de relações públicas para evitar ser retratado como o único agressor caso as negociações falhassem e o conflito escalasse ainda mais. A tática era familiar, ecoando estratégias usadas em impasses anteriores, onde parecer razoável era tão importante quanto as próprias negociações substantivas. Era um esforço para controlar a narrativa e mostrar que o Irã era um ator racional e não um inimigo implacável da paz. Além disso, a equipe iraniana chegou a Islamabad com um mandato claro e unificado, supostamente emitido diretamente pelo líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Isso deu a Ghalibaf e sua equipe um grau significativo de autonomia e flexibilidade na mesa de negociações. Ao contrário de seus colegas americanos, eles não precisavam pausar constantemente as discussões para buscar a aprovação de sua capital. Essa coesão interna permitiu-lhes apresentar uma frente consistente e inabalável, projetando uma imagem de força e preparo. Eles conheciam suas linhas vermelhas e a extensão de suas potenciais concessões, entrando na arena diplomática de alto risco, com um plano de jogo bem definido, projetado para proteger seus interesses nacionais essenciais. Em última análise, a participação do Irã foi uma aposta. Ao se engajarem, eles corriam o risco de legitimar um processo que acreditavam ser falho desde o início. No entanto, as recompensas potenciais eram vistas como superando os riscos. Uma negociação bem-sucedida poderia levar ao levantamento de pressões paralisantes e à restauração de um certo grau de normalidade. Mesmo um fracasso, se gerenciado corretamente, poderia expor o que eles viam como intransigência americana e angariar a simpatia internacional para o seu lado. Era uma complexa dança diplomática, onde a performance para a audiência global era tão importante quanto as discussões a portas fechadas com seu principal adversário, um movimento para garantir sua posição, independentemente do resultado. No coração do impasse diplomático em Islamabad, havia um trio de questões profundamente enraizadas e altamente delicadas que definiram o relacionamento EUA-Irã por décadas. A primeira e mais proeminente delas era o programa nuclear do Irã. Embora Teherã tenha consistentemente mantido que suas atividades nucleares são para fins pacíficos de energia, Washington e seus aliados nutrem profundas suspeitas de que o objetivo final é o desenvolvimento de uma arma nuclear. A delegação dos EUA, portanto, chegou à mesa com uma demanda firme, um compromisso afirmativo de longo prazo do Irã para renunciar permanentemente a qualquer ambição de construir uma bomba. Isso não era apenas um pedido de reafirmação, mas uma demanda por um compromisso verificável e vinculativo que alteraria fundamentalmente as capacidades estratégicas do Irã. O segundo grande ponto de atrito estava diretamente ligado ao primeiro, a questão do enriquecimento de urânio. O enriquecimento é um processo que pode ser usado para produzir combustível para usinas nucleares, mas também pode ser usado para criar o material físsil necessário para uma arma nuclear. Os Estados Unidos e seus parceiros, há muito tempo, procuram impor limites rigorosos ao nível e à escala das atividades de enriquecimento do Irã. Durante as negociações em Islamabad, a equipe americana pressionou por reduções significativas e supervisão internacional aprimorada. Para o Irã, no entanto, o direito de enriquecer urânio em seu próprio solo é uma questão de soberania nacional e orgulho tecnológico, tornando qualquer infração percebida a esse direito um ponto inegociável para os linha dura dentro do regime. Finalmente, as negociações lidaram com a crise imediata que havia desencadeado a cúpula, o controle e o status do Estreito de Hormuz. Esta estreita via navegável é o ponto de estrangulamento de petróleo mais importante do mundo,
e seu fechamento pelo Irã, em resposta à escalada das tensões, havia enviado ondas de choque por toda a economia global. Os EUAI exigiram a reabertura imediata e incondicional do estreito para todo o transporte marítimo internacional, vendo-o como um bem comum global que não poderia ser controlado por uma única nação. O Irã, por outro lado, afirmou seus direitos soberanos sobre o estreito, argumentando que sua segurança era primordial e que só garantiria a passagem para nações amigas, enquanto defendia suas águas contra quaisquer ameaças percebidas. Essas três questões formaram um nó quase impossível para os negociadores desvendarem. Não eram meramente desacordos técnicos ou legais, eram questões existenciais que tocavam a segurança nacional, a soberania e a dinâmica do poder regional. Para os Estados Unidos, a questão central era prevenir a proliferação nuclear e garantir a liberdade de navegação. Para o Irã, tratava-se de defender seu direito à autodeterminação e sua capacidade de projetar poder em sua própria vizinhança. O abismo entre essas duas posições provou ser vasto, e embora as conversas iniciais sugerissem possíveis compromissos, as diferenças fundamentais permaneceram uma barreira formidável para qualquer acordo duradouro. Enquanto as delegações dos EUA e do Irã se confrontavam na mesa de negociações em Islamabad, uma poderosa terceira parte exercia sua influência a milhares de quilômetros de distância. O papel de Israel, e especificamente de seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pairava sobre os procedimentos, lançando uma longa sombra sobre a estratégia de negociação americana. De acordo com fontes da delegação iraniana e, posteriormente, corroborado por relatórios internacionais, o vice-presidente do CPI, J.D. Vance, estava em comunicação constante com autoridades em Jerusalém durante a sessão maratona de 21 horas. Esse contato contínuo sugeria que as posições americanas não estavam sendo formuladas isoladamente, mas estavam sendo ativamente moldadas e, alguns argumentaram, endurecidas pela contribuição israelense. O próprio primeiro-ministro Netanyahu fez pouco segredo de sua influência e de sua profunda oposição a qualquer acordo que ele considerasse muito leniente com o Irã. Em declarações públicas feitas na época das negociações, ele se gabou abertamente de que as autoridades dos Issek-Sionail estavam se reportando a ele diariamente. Ele ainda declarou que Israel continuaria sua campanha militar contra o Irã e seus aliados, particularmente no Líbano, independentemente de qualquer acordo alcançado em Islamabad. Essas declarações serviram a um duplo propósito: tranquilizar seu público doméstico sobre sua postura firme, ao mesmo tempo em que pressionavam imensamente os negociadores americanos a manter uma linha dura e evitar quaisquer concessões que Israel consideraria uma ameaça à sua segurança. Essa dinâmica criou um forte contraste nos mandatos das duas equipes de negociação. A delegação iraniana, liderada por Ghalibaf, operava com uma diretriz clara e abrangente da mais alta autoridade em Teherã, o Ayatollah Khamenei. Isso lhes permitia responder de forma decisiva e autoritária, sem a necessidade de consultas constantes. Em nítido contraste, o vice-presidente Vance parecia não ter um mandato independente semelhante para fechar um acordo. A percepção, tanto no campo iraniano quanto entre observadores externos, era que Vance estava agindo mais como um canal para uma posição ditada pelos linha dura de Washington e, crucialmente, pelo governo Netanyahu. Isso limitou sua capacidade de se envolver no tipo de diplomacia flexível de toma lá, dá cá, necessária para um avanço. A influência israelense efetivamente criou um conjunto de metas móveis, como um diplomata iraniano descreveu mais tarde. Justamente quando parecia que os dois lados estavam se aproximando de um possível compromisso, a posição americana de repente endurecia, muitas vezes após outra ligação entre Vance e seus contatos. Esse padrão levou os iranianos a concluir que não estavam negociando com uma parte, mas com duas, os Estados Unidos e, por procuração, Israel.
Essa percepção consolidou seu ceticismo inicial e, em última análise, contribuiu para sua crença de que as negociações eram uma farsa, projetadas não para encontrar uma solução pacífica, mas para fornecer um pretexto para uma maior escalada, uma vez que a diplomacia fosse considerada um fracasso. Após horas de discussões exaustivas, uma frágil sensação de progresso começou a surgir nas salas de conferência em Islamabad. Ambos os lados teriam dado passos tentativos em direção a um terreno comum em alguns dos aspectos menos controversos de um possível acordo. Uma estrutura para um cessar-fogo estava tomando forma, e fórmulas para a desescalada no Estreito de Hormuz estavam sendo exploradas. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que fazia parte da equipe de negociação, os dois lados estavam, cito, a centímetros de um acordo. Essa proximidade tentadora de um acordo tornou seu colapso eventual e abrupto ainda mais dramático e desanimador para aqueles que esperavam uma saída pacífica para a crise. O ponto de virada veio quando a delegação americana, liderada pelo vice-presidente Vance, de repente e inesperadamente, endureceu sua postura em relação às questões centrais. A flexibilidade que havia permitido o progresso inicial desapareceu, substituída por um conjunto rígido de demandas maximalistas. A equipe do ZEWA reiterou sua insistência em um fim permanente e verificável ao programa nuclear do Irã e exigiu liberdade de navegação absoluta e incondicional através do Estreito de Hormuz, efetivamente tirando do Irã qualquer controle. Essa mudança abrupta pegou a delegação iraniana de surpresa e instantaneamente esfriou a atmosfera. Os iranianos viram isso como uma virada deliberada, uma jogada projetada para tornar o acordo impossível. O colapso foi rápido. O lado americano declarou que as negociações haviam falhado porque o Irã se recusou a abandonar suas ambições nucleares. O vice-presidente Vance anunciou a retirada de sua delegação, enquadrando o resultado como consequência da intransigência iraniana. Essa narrativa foi imediatamente e veementemente contestada pelos iranianos. Eles argumentaram que foram os Estados Unidos que sabotaram o acordo ao introduzir novas condições impossíveis na última hora. Eles acusaram a equipe americana de, cito, maximalismo e de mudar repetidamente as metas, deixando claro que acreditavam que os ICAINA nunca tiveram a intenção de negociar de boa fé desde o início. Essa sequência de eventos deixou os observadores com uma pergunta perturbadora. Um acordo foi realmente possível? A carta de demissão de um ex-oficial de contra-inteligência dos ISAIL, Joe Kent, que veio à tona logo após as negociações, lançou mais dúvidas sobre a narrativa oficial americana. Kent rejeitou diretamente a alegação de Vance de que o Irã estava buscando ativamente construir uma arma nuclear, sugerindo que a inteligência estava sendo manipulada para justificar uma política predeterminada de confronto. A anatomia do colapso em Islamabad não foi apenas uma história de fracasso diplomático, mas um estudo de caso sobre como a desconfiança profunda e as pressões externas podem envenenar as negociações, transformando momentos de potencial avanço em catalisadores para mais conflitos. O fracasso das negociações de paz em Islamabad gerou tremores imediatos e poderosos na economia global, com o mercado de energia sendo o primeiro a reagir. À medida que as notícias do colapso e do iminente bloqueio naval dos Iroquois se espalhavam, os preços do petróleo dispararam. O preço do Brent, o referencial internacional, ultrapassou a marca crítica de $100 por barril pela primeira vez em anos. Essa alta foi impulsionada pela pura ansiedade do mercado, enquanto traders e nações se preparavam para uma interrupção significativa no fornecimento de uma das regiões produtoras de petróleo mais importantes do mundo. A perspectiva de um fechamento prolongado dos portos iranianos e um potencial confronto militar no Estreito de Hormuz
criou uma tempestade perfeita de incerteza. As ansiedades econômicas se estenderam muito além do preço do petróleo. O Estreito de Hormuz não é apenas um canal para o petróleo bruto, é uma artéria crítica para uma vasta gama de outros bens essenciais. Analistas começaram a alertar para um potencial colapso em cascata de indústrias globais inteiras, que dependem de produtos que transitam pelo Golfo. Por exemplo, o fornecimento global de fertilizantes, crucial para a agricultura e a segurança alimentar em todo o mundo, enfrentou sérias interrupções, assim como o fornecimento de hélio, um elemento essencial para tecnologias médicas como aparelhos de ressonância magnética e fabricação de alta tecnologia. O bloqueio ameaçava romper cadeias de suprimentos que eram fundamentais para o bom funcionamento da economia globalizada moderna. A situação criou uma perspectiva econômica sombria, com especialistas prevendo uma nova onda de inflação global impulsionada pelo aumento dos custos de energia e transporte. Para indústrias que já lutavam em uma frágil recuperação pós-pandemia, a pressão adicional das interrupções da cadeia de suprimentos e o aumento dos preços das commodities foram um golpe devastador. O risco de uma recessão global, que havia sido uma preocupação de baixo nível, de repente se tornou uma possibilidade muito real e imediata. O impasse no Golfo serviu como uma dura lição sobre a rapidez com que uma crise política regional pode se metastatizar em uma emergência econômica mundial, afetando tudo, desde o preço da gasolina na bomba até a disponibilidade de equipamentos médicos críticos. Neste clima de medo, o mundo foi lembrado de sua profunda dependência da estabilidade de alguns pontos de estrangulamento geográficos importantes. O fracasso da diplomacia não trazia apenas o risco de guerra, trazia a certeza de uma dor econômica que seria sentida em lares e empresas em todo o planeta. O jogo de alto risco entre os Isaiwa e o Irã não era um drama político distante, mas uma ameaça direta ao bem-estar econômico de bilhões. O custo do fracasso em Islamabad estava sendo calculado não apenas em termos de potenciais baixas, mas em trilhões de dólares de produção econômica perdida e dificuldades financeiras generalizadas. Enquanto os Estados Unidos se preparavam para implementar seu bloqueio naval, a comunidade internacional reagiu com uma mistura de alarme e divisão. Aliados-chave dos Iossewa hesitaram notavelmente em apoiar a estratégia confrontacional. O Reino Unido, historicamente um parceiro próximo em operações de segurança no Oriente Médio, anunciou rapidamente que sua Marinha Real não participaria do bloqueio liderado pelos EUA. Essa recusa pública foi um golpe diplomático significativo para Washington, sinalizando uma falta de consenso internacional por trás de suas medidas coercitivas. Outras nações, como a Austrália, evitaram a questão do bloqueio e, em vez disso, fizeram apelos urgentes para que ambos os lados voltassem à mesa de negociações e retomassem as conversações de paz. Atores regionais, que tinham mais a perder com um conflito em grande escala, se esforçaram para desescalar a situação. O Sultanato de Omã, que há muito tempo serve como um intermediário discreto entre o Irã e o Ocidente, apelou publicamente por uma extensão do breve cessar-fogo que acompanhou as conversações. O governo de Omã esperava que uma pausa nas hostilidades criasse o espaço necessário para que esforços diplomáticos adicionais tivessem sucesso onde a cúpula de Islamabad havia falhado. Esses apelos por moderação destacaram uma crescente ansiedade internacional de que a situação estava saindo do controle, com os principais antagonistas aparentemente presos em um caminho em direção a uma guerra aberta. Além das manobras geopolíticas, uma ameaça perturbadora e pessoal surgiu contra os próprios negociadores. Após o colapso das conversações, a delegação iraniana expressou sérias preocupações com sua segurança pessoal. Seus medos foram amplificados por um artigo de opinião publicado em um proeminente jornal americano, The Washington Post, que chocantemente defendia o assassinato dos diplomatas iranianos. Essa incitação direta à violência contra enviados credenciados
foi uma profunda violação das normas diplomáticas e sublinhou a atmosfera intensamente tóxica em torno do conflito. A ameaça foi levada tão a sério que o voo de retorno da delegação iraniana para Teherã foi desviado como precaução de segurança. Em vez de voar diretamente para a capital, seu avião foi desviado para Mashhad, uma cidade importante no leste do Irã, localizada perto das fronteiras com o Afeganistão e o Turcomenistão. Essa mudança de última hora nos planos de voo foi uma ilustração contundente das pressões extremas e dos perigos pessoais enfrentados por aqueles encarregados de navegar no traiçoeiro cenário da diplomacia internacional. Revelou que, neste conflito, as linhas entre o desacordo político e a ameaça pessoal haviam se tornado perigosamente borradas. Os indivíduos que estavam a centímetros de um acordo foram agora forçados a se preocupar com sua própria sobrevivência, um testemunho sombrio da completa quebra de confiança e do caminho perigoso à frente. O fracasso das negociações em Islamabad marcou um ponto de virada definitivo e perigoso no impasse entre os Estados Unidos e o Irã. Representou o momento em que o estreito caminho da diplomacia foi abandonado em favor da ampla e arriscada estrada do confronto. A cúpula, que carregava um frágil vislumbre de esperança, acabou servindo apenas para reforçar as mais profundas suspeitas de ambos os lados. Os iranianos saíram convencidos de que os EUA nunca foram um parceiro sério para a paz, enquanto os americanos partiram divulgando uma narrativa de intransigência iraniana. Esse endurecimento das posições praticamente fechou a porta para qualquer perspectiva imediata de um acordo negociado, deixando a coerção militar e econômica como as principais ferramentas de Estado. O desdobramento imediato viu uma rápida escalada que empurrou a região para mais perto de uma grande guerra do que em qualquer outro momento da memória recente. O bloqueio naval dos Inessários e as ameaças desafiadoras do Irã de retaliação criaram um ambiente de gatilho fácil no Estreito de Hormuz. O risco de um erro de cálculo, um capitão de navio nervoso, um sinal de radar mal identificado ou uma patrulha excessivamente agressiva, levando a uma troca de tiros catastrófica, tornou-se assustadoramente alto. O conflito não era mais uma possibilidade teórica, mas um perigo iminente, com as forças armadas de duas nações poderosas, operando em proximidade perigosa em uma hidrovia contestada e volátil. As consequências desse fracasso reverberam muito além do Golfo Pérsico. O aumento dos preços do petróleo e a ameaça às cadeias de suprimentos globais injetaram uma poderosa dose de instabilidade na economia mundial, ameaçando uma recessão global. Além disso, as repercussões diplomáticas expuseram profundas divisões entre os aliados ocidentais e deixaram as potências regionais lutando para conter uma crise que ameaça engolfar a todos. O conflito no Líbano, que correu paralelamente às negociações, continua inabalável, ressaltando a natureza interconectada dos desafios de segurança da região. O colapso das negociações não afetou apenas as relações EU-Irã, desestabilizou um sistema global inteiro. Em conclusão, a história do que aconteceu em Islamabad é um conto de advertência sobre as complexidades da diplomacia moderna, onde a política interna, as influências externas e décadas de desconfiança acumulada podem conspirar para inviabilizar até os mais cruciais esforços de paz. A incapacidade de encontrar uma saída diplomática deixou os Estados Unidos, o Irã e o mundo em uma posição profundamente precária. Até hoje, 18 de abril de 2026, o bloqueio está em vigor, as tensões militares estão em alta e o mundo observa ansiosamente, esperando que os líderes que falharam em fazer a paz possam de alguma forma evitar tropeçar em uma guerra devastadora. O caminho de Islamabad é repleto de perigos e o destino permanece perigosamente incerto.